Bom dia, pessoal. Eu vou fazer a correção aqui da página 39 e vou deixar algumas dicas já para a próxima tarefa, tá? Então, vamos lá na página 39, número 4. Foi o primeiro que eu deixei. Ele quer que a gente calcule o seno de 5π sobre 6. O melhor caminho é verificar o que é 5π sobre 6 em graus. Então, eu tenho que 180 dividido por 6 é 30, vezes 5, 150. Então, é a mesma coisa de calcular o seno de 150 graus. Aí vamos analisar. 150 graus está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Então, o segundo começa em 90 e vai até 180, né? Então, ele é do segundo quadrante. Aí tem aquele macetezinho, né? Aquela formulazinha no segundo quadrante, que é beta é igual a 180 menos alfa. Quem é alfa, quem é beta? Alfa é o ângulo que foi dado e beta é o ângulo correspondente a ele do primeiro quadrante. Então, é isso que a gente vai procurar. Então, eu tenho que beta é igual a 180 menos 150. Eu tenho que beta é igual a 30 graus. Então, isso quer dizer que seno de 150 em módulo é igual ao seno de 30 em módulo. Vai variar o quê? O sinal. Aí a gente vai naquele outro macete que eu dei para vocês, que é setaco mais 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Quer dizer que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Como a gente está no segundo quadrante, então vai ser positivo. Seno de 30 é meio. Então, seno de 150 também é meio. Ok? Agora vamos aqui para a letra B. A letra B, ele já deu para a gente seno de 4π sobre 3. Então, também vamos trabalhar com ela em graus. 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 4, 240. Então, a gente está procurando o seno de 240 graus. Aí alguém vai perguntar, por que você não está desmembrando? Eu não estou desmembrando porque aqui não tem volta completa. Ah, como a gente sabe se tem? A parte de baixo é menor, tá vendo? Não tem nenhuma volta completa, ou seja, tudo da primeira volta. Se é tudo da primeira volta, a gente já calcula seno, cosseno direto. Não precisa calcular a primeira determinação positiva. Já vai calculando seno, cosseno ou tangente, né? Depende do que for pedido. Então, seno de 240. Primeiro passo, descobrir qual quadrante. 240, né? Terceiro quadrante. Começa lá no 180. Então, 240 está no terceiro quadrante. Formulazinha do terceiro quadrante. Vai ser o que? Beta, que é o ângulo que eu estou procurando. Vai ser esse ângulo aqui, né? Que no caso é o alfa, menos 180. A gente vira a fórmula. Então, beta, que é o ângulo que eu estou procurando, vai ser 240 graus menos 180 graus. Então, beta igual a 60 graus. Isso quer dizer que em módulo, seno de 240 é igual a seno de 60. Como eu falei, não precisa colocar isso aqui não, já pode vir para essa parte aqui direto, ó. Aí eu vou analisar, estou no terceiro quadrante. Tem lá o setaco mais 12, 13, 14. Estou calculando seno e estou no terceiro quadrante. O seno só é positivo no primeiro e no segundo. Então, aqui ele vai ser negativo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Calculamos o seno de 240. Vamos lá para o número 5. Número 5, ele já está pedindo cosseno. E ele está pedindo cosseno do 5π sobre 6, que é o mesmo que a gente fez aqui, ó. Então, é do 150. A gente já sabe que está no segundo quadrante e que é 150. E que o ângulo correspondente dele é 130 graus, tá? Então, a gente já sabe que aqui eu quero cosseno
de 150 graus, que a gente fez lá na letra A do 4, que corresponde ao cosseno de 30 graus. Porque o correspondente dele no primeiro quadrante é 30 graus. E o 150, ele está no segundo quadrante. Então, agora, vamos lá na variação de sinal. Não precisa ficar escrevendo toda hora, não. Escreve num cantinho do caderno e fica só analisando. Aqui é porque está lá em cima, eu estou escrevendo toda hora para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Então, agora eu estou falando de cosseno. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Aqui a gente está no segundo. Então, ele vai ser negativo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos lá para a letra B. Letra B, ele já deu em graus, de 315. 315, vou analisar qual quadrante. Ele está entre 270 e 360, então ele está no quarto quadrante. Lá no quarto quadrante, a formulazinha, o macetezinho, já é assim, beta é igual a 360 menos alfa. Vou escrever aqui só para vocês relembrarem, tá? Alfa é o ângulo dado, isso é só macete, tá, gente? Fica mais fácil que ficar tentando descobrir. E beta é o correspondente do ângulo correspondente no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Então, aqui, ó, a gente vai fazer a formulazinha, então. Beta igual 360 menos alfa. Então, beta, o meu alfa, no caso, é 315. Então, 360 menos 315. Eu sei que o ângulo do primeiro quadrante é 45 graus. Então, eu tenho que... Deixa eu só dar um espacinho aqui. Quarto quadrante. Então, eu tenho que cosseno de 315 em módulo é igual ao cosseno de 45. Aí, eu tô aqui, setaco mais 1,2, 1,3, 1,4. Vou colocar mais para lá também, gente, senão vai ficar muito carregado. Na verdade, eu vou usar esse aqui de cima. Estou te falando de cosseno e a gente está no quarto quadrante. Então, ele é positivo. Positivo. Mais cosseno de 45. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, quer dizer que o cosseno de 315 também é raiz de 2. Positivo sobre 2. Ok? Aí, esse aqui a gente terminou a tarefa, né? Não, tinha o 6 ainda, né? Que é o negativo. Agora, seno de menos 225. Lembra que eu falei para vocês quando está negativo? A gente sempre faz assim, ó. Menos 225 mais 360. Então, dá quanto? 135. É assim, que o 225, essa aqui é a circunferência orientada, lembra? Esse sentido ela é positiva, nesse sentido ela é negativa. Então, menos 225, a gente saiu daqui do zero. Aí aqui, menos 90, menos 180, e o 225 vai estar mais ou menos aqui, ó. Só que a gente vai calcular do quê? A gente vai calcular do positivo. O positivo veio nesse sentido. Nesse sentido, até chegar aqui, a gente andou quanto? 135. Então, essa posição aqui também, ó, é o 135 positivo. É o 225 negativo e o 135 positivo. É essa mesma posição. Nesse caso aqui, né? É essa mesma posição. Então, basta a gente calcular o seno e o cosseno tangente do 135. É a mesma coisa de estar calculando do menos 225. É assim que a gente calcula. Então, aqui, na verdade, a gente vai calcular o quê? Seno... Opa. Seno de
135. Aí a gente vai fazer todo aquele processo que a gente fez ali em cima. Eu vou achar qual quadrante que ele pertence, né? Qual quadrante que o 135 pertence? A gente já viu aqui, né? Ele é do segundo quadrante. Então, se ele é do segundo quadrante, a minha formulazinha vai ser... Deixa eu dar mais espaço aqui. Mais um espacinho aqui para ficar melhor. Então, se ele é do segundo quadrante, a minha forma vai ser beta é igual a 180 menos alfa. Lembrando que alfa é o ângulo que foi dado. O ângulo que foi dado é 135. Então, 180 menos 135. Ah, professora, eu consigo fazer isso de cabeça. Ótimo, aí não precisa fazer a continha não, tá? 180 menos 135 igual a 45. Quer dizer que seno de 135 é igual seno de 45. Então, qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Só vai variar o quê? O sinal. A gente está no segundo quadrante. Lembra? Segundo quadrante, a gente pode olhar aqui também, ó. Segundo quadrante. Opa. A gente observar aqui, a gente consegue olhar pelo círculo também, se ele é positivo ou se ele é negativo. Quem não conseguir decorar o cetáculo, você pode olhar aqui, ó. Eu estou falando de seno. Quem é seno? Seno é esse eixo, é o eixo Y, esse que é o seno. E eu estou no segundo quadrante. Segundo quadrante é o Y. O Y é positivo, porque ele começa aqui, ó, e vai até aqui. Lembra que é o 0 e aqui é o 1. Então, de 0 até 1, a gente tem números positivos. Então, quer dizer que o seno é positivo. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, isso tudo, aí a gente vai conseguir responder aqui agora, ó. Que o seno de 225 é igual a mais raiz de 2 sobre 2. Não esquece de ir lá, tá? E colocar a resposta. Porque, na verdade, ele perguntou, foi do menos 225, né? A gente vai dar a resposta aqui para o menos 225. Então, seno de menos 225 é igual a raiz de 2 sobre 2. A gente fez todo esse cálculo. Precisa fazer tudo isso? Não, não precisa. Pode ser bem mais curto, tá? Vou até tentar fazer a outra aqui mais rápida, para vocês entenderem um pouco. Agora, aqui, é seno, tá? É porque ele costuma corrigir e colocar o M no lugar, mas é N mesmo, é seno de 630. Esse aqui a gente consegue perceber que ele passou de uma volta, porque a volta é 360, ele está no 630. Então, o que a gente vai ter que fazer? Achar a primeira determinação positiva. Esse é o primeiro passo, ó. 630 dividido por 360. Só interromper aqui um pouquinho. Tá. Só que estava travando aqui, eu voltei. Então, agora, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é fazer essa divisão. E aí, encontrar a primeira determinação positiva. A primeira determinação positiva, o seno, cosseno, tangente dela, vai ser a mesma do arco que foi dado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 630, né? Se eu colocar 2 dá 720, então vai ser 1. Menos 360. Aqui 0, né? 13 menos 6, eu tenho 7. 5 menos 3, eu tenho 2. 270 graus. Então, essa aqui é a primeira determinação positiva. Eu vou calcular o seno e o cosseno dela. Calculando o seno e o cosseno dela, eu vou calcular desse ângulo aqui. Por quê? Porque isso quer dizer que eles são côngruos. Se eles são côngruos, quer dizer que eles param no mesmo lugar. Então, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, mesma tangente. O que eu estou querendo dizer? É aqui, ó. O 270, a gente sabe que ele está bem aqui, né? Na primeira volta.
630 eu dei mais uma volta, ó. E cheguei nele aqui, ó, parei no mesmo lugar. Então, 630 tá bem aqui. E esse aqui é até mais fácil a gente achar seno e cosseno, né? Quais são as coordenadas desse pontinho? Vamos lembrar? 0 e menos 1. Aqui é x e aqui é y. Como eu tô querendo do 630, né? Como eu tô querendo do 630, eu tô querendo do 270, é a mesma coisa. Eu tô querendo o seno nesse caso aqui é menos 1. É um pouco confuso, é muita informação, muita novidade. Por isso que tem que tentar fazer o exercício. Senão, não vai conseguir mesmo. Vai ter muita dificuldade, igual alguns já me falaram lá que estão com dificuldade, tá? Então, aqui, ó, primeira coisa, acha a primeira determinação positiva, que é 270. Então, seno de 630 é o mesmo seno, esse é o mesmo, não é em módulo, não. É o mesmo. Por quê? Eu não estou fazendo correspondência, os dois param no mesmo lugar, eu acabei de mostrar para vocês. Então, seno de 630 é igual a seno de 270, que é igual a menos 1. Eles são côngruos, lembra? Arcos côngruos. Vou escrever aqui, ó. São côngruos, ou seja, começam, né? Todos começam no mesmo lugar, mas eles têm as mesmas extremidades, eles param no mesmo lugar. Então, eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente. Esse aqui já é a dica para vocês fazerem o número 8, que eu vou deixar de tarefa. Só alguns, tá? Eu vou colocar lá na plataforma quais que vocês vão fazer. Então, o primeiro passo é você encontrar a primeira determinação positiva. Depois que você encontrar a primeira determinação positiva, aí você vai achar depois que você encontrar a primeira determinação positiva, você acha seno, cosseno, tangente, dependendo do que tu estiver pedindo, que é o mesmo do arco que foi dado. Aqui eu tenho outro negativo. Π sobre 3, 180 dividido por 3, 60. Então, a mesma coisa de estar procurando seno de menos 60 graus, né? Então, o que a gente faz? Menos 60 mais 360. Isso é igual a 300. Então, esse aqui é o que a gente vai calcular aqui, ó. Então, é a mesma coisa de calcular o seno de 300, lembra? Porque o 60 está aí no sentido negativo. Aí a gente procura a parte positiva. Essa aqui é a primeira determinação positiva desse ângulo aqui. Essa é a negativa, essa é a positiva. Aí eu vou calcular seno de 300. Como? Vou verificar qual quadrante que ele é. 300 é qual quadrante? Quarto quadrante. Qual que é a formulazinha do quarto quadrante? Vamos fazer aqui. Eu tenho que beta, que é o ângulo que eu estou procurando, é 360 menos alfa. Meu alfa é 300. Então, beta é igual a 360 menos 300. Então, eu tenho que beta é igual a 60 graus. Então, em módulo, né, é igual ao seno de 60. Em módulo. Eu estou no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo. Ele só é positivo no primeiro e no segundo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, menos o seno de π menos π sobre 3, que é o menos 60, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ah, é porque aqui é menos. Não é isso, tá? A gente tem que fazer todo esse processo. Esses outros aqui, essas continhas que eu fiz embaixo, que eu sei que vocês não precisam fazer, dá para fazer de cabeça. Mas essa parte aqui de cima, ó, essa aqui é importante fazer, para você ter noção do que você está pedindo. Agora, lá vai a dica para o número 7, que eu vou deixar de tarefa. O número 8 eu já dei a dica, né? Primeiro você calcula a primeira determinação positiva e acha o seno, o cosseno, no caso, né, da primeira determinação positiva. Você vai estar achando desse ângulo aqui, desse arco, porque eles são côncavos. Agora, esse aqui, ele é diferente, um pouquinho. Eu tenho que seno de x é igual a menos 1. Vou tentar fazer um esboço aqui. Só para tentar colocar uma circunferência, só para mostrar, ver se ajuda um pouquinho aqui com vocês, tá? Então, olha só.
Tá difícil aqui. Então, aqui eu tenho o círculo trigonométrico, tá? Então, presta atenção. Seno de x igual a menos 1. O seno, eu sei que é esse aqui, não é? É o eixo em pé. É quem? O y. Onde que o seno é menos 1? Ele não é menos 1 bem aqui? Vocês concordam? A gente acabou de ver ele no outro exercício. 0 e menos 1. O y é menos 1. Quem são os ângulos? Quem é o ângulo que está aqui? Quem lembra? É 270 graus. Então, seno de x igual a menos 1. Quer dizer que x é quem? 270, tá? Então, eu tenho que x é igual a 270 graus. Mas só o 270? Não, todos que pararem aqui. Aí, lembra da expressão dos arcos côncavos? Então, a gente vai escrever assim. X é igual a 270 mais K vezes 360. Ou seja, todos os ângulos que pararem nessa posição aqui vão ter o seno menos 1. Não só o 270, mas todos os outros também. Então, a gente dá a resposta assim. Ah, mas se ele tivesse falado seno igual a 1, aí já era aqui, ó. Aqui é o y. Então, quem está aqui? O 90, só o 90? Não. Tá o 450, tá o 810. Todos que pararem aqui, ó. 90, dou uma volta. 360 mais 90, 450. Dou outra volta. 720 mais 90, 810. Então, todos. Aí eu colocaria a expressão assim. X é igual a 90 mais K vezes 360. Todos os que pararem ali, tá? Mas a gente só tá falando aqui dessa posição aqui, tá, pessoal? Se eu consigo apagar aqui sem apagar o círculo. Sabia que não ia dar. Então, eu vou deixar isso aqui só de exemplo para vocês, tá? Aí vocês vão tentar fazer o número 7. Então, essa aqui ficou a dica. Lá, cada uma de um jeito, eu dei aqui mais ou menos uma dica para vocês. Vamos ver se vocês conseguem. E o número 8, a dica é essa, a lá do número 6. O que vocês vão fazer? Procurar a primeira determinação positiva primeiro. Aí calcula o seno, cosseno, no caso, cosseno, da primeira determinação positiva desse arco, né, desse ângulo. Vai ser a mesma dele, ok? Eu espero que tenha ajudado um pouco. Se ficar dúvida, na semana que vem a gente vai ter aula ou deixa lá na plataforma as dúvidas, tá? É uma tarefinha mais difícil mesmo, então veja e reveja aqui a correção dos exercícios, né, para tirar suas dúvidas. E eu vou deixar mais alguns para a gente corrigir durante a aula, que aí se ficar alguma dúvida, tá? Aí vocês avisam. Então, um bom dia para vocês e até a próxima aula.